today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa quarta parte sobre os espelhos esféricos, nós vamos falar agora sobre a parte analítica. Nós vamos falar sobre o estudo analítico dos espelhos esféricos, ou seja, o estudo matemático. Nós vamos aplicar uma equação matemática para determinar as características da imagem nos espelhos esféricos. Você lembra quando a gente fez a construção geométrica, que nós determinamos a natureza, a orientação, a localização e o tamanho de uma imagem nos espelhos esféricos de forma geométrica? Então, nós vamos fazer isso agora, só que de forma analítica. Nós vamos determinar essas características de forma analítica. Então, ou seja, o estudo analítico para a obtenção das imagens nesses espelhos esféricos, a gente faz isso tudo por meio de cálculos. Então a gente vai usar duas equações matemáticas, bem simplesinhas, para determinar essas equações. O que me preocupa no estudo analítico não é a aplicação da equação. Tá? Então você vai ter a equação de Gauss, que eu chamo de equação da fimose, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a equação do aumento linear transversal são simples. São equações de primeiro grau, né, que a gente vai aplicar, jogar os dados na equação. O que me preocupa no estudo analítico não é a aplicação da equação, mas sim a interpretação dos exercícios. É como você vai retirar os dados dos exercícios. Por isso que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula, vou fazer um exemplo com vocês, mas antes eu vou mostrar para vocês uma convenção de sinais, de como que a gente vai fazer para retirar os dados da equação e como que a gente vai fazer para interpretar o resultado da equação. Tá? Então, ou seja, quando a gente faz o estudo analítico, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente vai ter dois eixos. Tá? Nós vamos ter ali um plano cartesiano, que é composto do eixo x, o eixo y, ou seja, em duas dimensões. E a partir dos eixos x e y, nós vamos determinar essas características. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que tudo que estiver relacionado ao eixo x, está relacionado às posições do objeto e às posições da imagem. Beleza? Ou seja, onde que eu vou colocar o objeto e onde que a imagem vai ser formada ao longo do eixo x. Tudo que estiver relacionado ao eixo y, ou seja, estiver relacionado ao eixo das ordenadas, está relacionado à altura da imagem, à altura do objeto, tamanho da imagem, tamanho do objeto, está relacionado ao aumento que a imagem vai ter em relação ao objeto. Tá? Então, ou seja, para isso aqui que eu construí aqui, com o eixo x e com o eixo y, onde nós vamos determinar a posição do objeto e o tamanho da imagem, a altura da imagem, é o que nós chamamos de referencial de Gauss. Beleza? Então, tudo que for tomado como sendo no eixo x, nós vamos chamar de eixo das abscissas, e está relacionado à posição da imagem, à posição do objeto, e assim vai. Tudo que estiver relacionado ao eixo das ordenadas, que é o eixo y, está relacionado à altura da imagem, à altura do objeto, tá? Então, ou seja, a gente vê outra coisa, nós vamos considerar sempre um raio de luz andando contra a orientação do eixo x. Ou seja, se o eixo x está orientado da direita para a esquerda, os meus raios de luz eles vão incidir contra a orientação desse eixo. Tá? Você vai entender isso mais para frente. Belezinha? Pessoal, e é o seguinte, então para a gente determinar, para nós determinarmos as características da imagem em relação ao eixo x, em relação à posição que a imagem e o objeto ocupa ao longo do eixo das abscissas, ocupa ao longo do eixo x, nós vamos usar uma equação que nós chamamos de equação de Gauss, que é uma equação extremamente simples, tá? Que é uma equação de primeiro grau, que é simples de se aplicar. Essa equação de Gauss, ela diz o seguinte, ó, que é a equação da fimose. Ela diz o seguinte, ó, que uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha, tá? Então essa é a nossa equação de Gauss. Essa é a nossa equação da fimose. Então tudo que tiver relacionado a essa equação
está relacionada à posição que o objeto vai ocupar e à posição que a imagem vai ocupar. Beleza? Pessoal, quando nós olhamos para essa equação, então, o que representa cada um desses elementos aqui? Então, por exemplo, o F. O que representa o nosso F? O F, ele representa a nossa distância focal. Beleza? O que representa o nosso P? O nosso P, ele representa a posição do objeto. E o que representa o P'? O P' representa a posição da imagem, tá? Então, quando a gente olha para essa equação, quando a gente olha a equação de Gauss, a equação da fimose, que é uma fimose igual ao pinto mais uma P', o F representa a distância focal, o P representa a posição do objeto e o P' representa a posição da imagem, tá? Então, tudo que estiver relacionado a essa equação está relacionado às características de objeto e imagem ao longo de quê? Ao longo de um determinado eixo X. Belezinha? E, pessoal, quando nós queremos determinar as características de objeto e imagem ao longo de um determinado eixo, ao longo do eixo Y, ou seja, determinar as características da imagem relacionadas à altura, ao tamanho de objeto e imagem, a gente vai usar uma equação que a gente chama de equação do aumento linear transversal. Essa equação, ela fala o seguinte, que o A, que é o aumento que essa imagem vai ter, é igual a I sobre O. Beleza? E isso aqui também pode ser igual a menos P' sobre P. Então essa equação aqui é a equação que a gente vai usar para determinar as características relacionadas à altura da imagem, à altura do objeto, o tamanho da imagem, o tamanho do objeto. Beleza? Então é o seguinte, quando nós olhamos para essa equação, né, o que representa o A? O A representa o aumento linear transversal, beleza? O I, ele representa o tamanho da imagem do objeto. O O, ele representa o tamanho do objeto. O P', ele representa a posição da imagem. E o P, ele representa a posição do objeto. Então, tudo que tiver relacionado às características da imagem, relacionadas ao tamanho da imagem, tamanho do objeto, o quanto a imagem vai aumentar em relação ao objeto, a gente faz por meio dessa equação, que é a equação do aumento linear transversal. Agora vamos, na minha opinião, o mais importante relacionado ao estudo analítico dos espelhos esféricos, que é a convenção de sinais. Vamos lá. Pessoal, é simplesmente impossível fazer um estudo analítico das imagens dos espelhos esféricos sem levar em consideração a convenção de sinais. E a partir dessa convenção de sinais que a gente vai fazer os nossos estudos aqui. Então presta atenção. Quando você for resolver os exercícios de estudo analítico, os exercícios de espelhos esféricos que exigem uma resolução analítica, você vai obter sempre resultados positivos, resultados negativos, e até mesmo na hora de montar a sua equação, às vezes você vai ter que trocar o sinal de mais por um sinal de menos, e assim vai. Essa troca de sinal e a interpretação do resultado está relacionada a essa convenção de sinais. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, se você encontrou um F positivo, significa dizer que seu espelho é côncavo. Se você encontrou um F negativo, é convexo. Se a sua posição, se o seu objeto é real, significa que o seu P é positivo. Se ele é virtual, o seu P é negativo. A mesma coisa vale para a posição da imagem, tá? Tem uma linha aqui em cima aqui, beleza? Se eu estiver falando de imagem, se a sua imagem for real, ela é positiva. Se a sua imagem for virtual, ela é negativa, beleza? Se o seu objeto está para cima, significa que ele é positivo. Se o seu objeto está para baixo, ele é negativo. A mesma coisa vale para a imagem. Imagem para cima positiva, imagem para baixo negativa. Então, ou seja, quando nós jogamos nas equações que nós temos,
que é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', você vai, às vezes, ter que trocar esse sinal, o positivo por um negativo. Vai ter que colocar um sinal negativo no F. Vai sempre depender dos seus dados do problema. A mesma coisa vale para o aumento linear transversal. Às vezes você vai ter uma imagem negativa e um objeto positivo, por exemplo. Então, esses sinais que nós temos aqui, algumas vezes eles vão ser trocados e vai depender de quê? Dessa convenção, tá? Se a sua imagem for direita, é porque ela é positiva. Se a sua imagem for invertida, é porque ela é negativa. Agora, olha aqui. Se o módulo da sua imagem, o valor absoluto da sua imagem, for igual a 1, significa dizer que a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Se o módulo da sua imagem for positivo, for maior do que 1, significa dizer que ela é maior que o objeto. Se o módulo da sua imagem estiver compreendido entre 0 e 1, significa dizer que ela é menor que o objeto. Então, essa convenção de sinais é o mais importante no estudo analítico, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver a aplicação dessas equações na determinação das características da imagem, por exemplo, relacionadas a um espelho esférico. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer aqui então esse exemplo aqui, que é um exemplo bem legalzinho, tá? De se fazer. Pessoal, esse exercício e outros exercícios estão disponíveis lá no meu blog, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso. É só vocês entrar lá para vocês terem mais exercícios para fazerem a respeito disso, tá? Vocês podem ficar à vontade para brincar. O exercício fala o seguinte, ó, um garoto brincando próximo ao caminhão de seu avô nota sua imagem refletida no centro da roda do veículo. E rapidamente seu avô faz essa bela fotografia. Então olha aqui, isso aqui o garotinho, está aqui a imagem formada. Então aqui ó, dá para ver nitidamente que esse espelho aqui é um espelho convexo. Beleza? Mas eu vou provar isso para vocês matematicamente. Dá para ver que a imagem é uma imagem virtual. Por que eu sei que ela é uma imagem virtual? Porque ela é direita, ou seja, ela é para cima. Tá? E dá para ver nitidamente que ela é menor que o objeto. Então esse espelho ele é nitidamente um espelho convexo. Tá? Continuando aqui, ó. Considerando que no momento da foto o garoto estava a 20 centímetros da calota, então essa é a posição do garoto. Então eu já tenho aqui o garoto que tem uma posição de 20 centímetros sobre o eixo principal. E seu avô mediu na foto original o tamanho do rosto do seu neto e o tamanho de sua imagem, obtendo respectivamente os valores de 4 centímetros e 1,5 centímetros. Então, ou seja, você tem aqui o tamanho do rosto do garotinho, que vale 4 centímetros, e o tamanho do rosto da imagem, que vale 1,5 centímetros. Isso o vô dele mediu. A partir desses dados, o raio de curvatura da calota do caminhão em módulo então, ou seja, ele quer que a gente determine o raio de curvatura da calota do caminhão. Que eu não sei qual que é. Que pela imagem aqui, e que eu expliquei no início, é um espelho convexo, né? E a gente vai determinar isso. Despreze qualquer distorção na imagem feita pela câmera. Então vamos lá, presta atenção. Para a gente determinar o raio de curvatura, o que a gente pode fazer? A gente pode determinar primeiro a distância focal. Por quê? Porque a gente sabe que a distância focal ela é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Ou seja, se eu encontrar a distância focal, basta eu multiplicar essa distância focal por 2 que eu vou obter o meu raio de curvatura. Só que eu não tenho essa distância focal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar essa distância focal. Para encontrar a distância focal, eu vou usar a equação de quem? Vou usar a equação da fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Só que eu não tenho quem? Eu tenho a posição do objeto, mas eu não tenho a posição da imagem. Eu não sei a quanto de distância a imagem foi formada do vértice do espelho. Mas dá para calcular isso. Para a gente calcular isso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer utilizando a equação do aumento linear transversal.
Ou seja, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Eu tenho o tamanho da imagem, tenho o tamanho do objeto e tenho a posição do objeto, então só falta encontrar o quê? P'. Qual que é o tamanho da imagem do rostinho do garotinho? 1,5 dividido pelo tamanho do rosto do garotinho, que é 4 centímetros, que é igual a menos P' sobre a distância, que é de quanto? 20. Multiplico isso aqui cruzado, o que eu vou ter? Que menos 4 P' é igual a 20 vezes 1,5 dá 30. Então, P' é igual a 30 dividido por menos 4 dá menos 7,5 centímetros. Ou seja, a posição da imagem é formada a 7,5 centímetros atrás do espelho. Por isso o sinal negativo. Lembra lá da nossa convenção de sinais. Beleza? Então, ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a minha distância focal. Para encontrar a distância focal, é só jogar na equação da fimose. Então vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 20, beleza? Menos, porque a minha imagem é virtual, 1 sobre 7,5. Então vai ficar 1 sobre F é igual. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Na verdade, eu vou tirar tudo de uma vez, tá? O mínimo múltiplo comum disso aqui tudo é 20F. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Ó? Aqui vai ficar, beleza? 20F. E aqui vai ficar 20F. 20F dividido por F dá quanto? Dá 20. Aqui vai ficar 20F dividido por 20, dá F menos 20F dividido por 7,5 dá quanto? 2,6F. Tranquilo? O que eu vou fazer com isso aqui? Corto 20F com 20F, então vai ficar 20, que é igual a F menos 2,6F. Quanto que é F menos 2,6F? Dá 1,6F negativo, então vai ficar 20 é igual a menos 1,6F. Então F vai ser igual a quanto? 20 dividido por menos 1,6 dá quanto? Dá menos 12,5 centímetros. Beleza? Então essa é a nossa distância focal. Esse sinal de negativo é o que prova o que eu falei antes, que nosso espelho é um espelho convexo. Então esse espelho é um espelho convexo de distância focal 12,5 centímetros. Então se a minha distância focal é de 12,5 centímetros, quanto que vale o meu raio de curvatura? O raio de curvatura ele é igual a 2 vezes menos 12,5 centímetros. Então, meu raio de curvatura ele é igual a quanto? A menos 25 centímetros. Essa é, então, a nossa resposta. Belezinha? Então, seja a resposta mais aproximada, só pode ser o quê? Letra C. O sinal negativo é porque nós temos o quê? Um espelho convexo. Pessoal, espero que tenha ficado claro toda essa nossa videoaula a respeito de espelhos esféricos, tanto a parte geométrica quanto a parte analítica, tá? Estudem, não deixem para estudar depois, já pega os seus exercícios, está lá no blog para vocês estudarem, tá? E qualquer coisa que precisar é só chamar. Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.